A acomodação ela pode ser gerada por várias situações. Você citou o caso do Wellington aí, mas, por exemplo, vícios poderiam despertar acomodação na pessoa? Aí entra a questão da rotina. Uma rotina que ele vivia numa rotina que gerou acomodação. Então, aqui, isso é o que nós temos falado aqui nesses programas. Hoje é o quarto que nós estamos falando sobre rotina. Então, a rotina tem um lado benéfico e tem um lado maléfico, que é essa questão da acomodação. Ou seja, é assim mesmo. Quanto tempo eu vou ter que conviver com isso? O resto da minha vida? Então, gera um tipo de acomodação. Toda a rotina que todo dia eu estou lá e tal, e não vê uma mudança, não vê algo que mova as águas, ou seja, a água está parada, a tendência de gerar acomodação. Então, vamos chamar o pessoal de casa. Você que está em casa, né, nos acompanhando, seja ao vivo ou no programa reprisado, participe conosco. Para quem está nos acompanhando de forma ao vivo, no programa ao vivo, né, hoje é quinta-feira, né? Hoje, quinta-feira, dia 9. Então, você pode participar pelo 3201-3301. Teclando a opção 1, você responde as perguntas do atendimento eletrônico. No final do atendimento, você tem que esperar o final todo do atendimento para que a sua participação seja registrada. Tem também o telefone ao vivo para falar diretamente com a nossa diretora aqui, 3253-3320. E além do Twitter e do e-mail. O Twitter e o e-mail vale também para quem acompanha o programa reprisado. O Twitter, @Clínica da Alma, e também o nosso e-mail, clinicadaalma@redsuper.com.br, falando hoje sobre acomodação ou comodismo voluntário e involuntário. Aí eu queria perguntar para o Wellington o seguinte, quando é que você falou assim, não, a coisa tá ruim mesmo, eu preciso mudar de vida, que você acordou e falou, ou eu faço alguma coisa, ou essa acomodação, seja ela voluntária ou involuntária, me engole e aí eu não vou conseguir fazer mais nada? Como a gente está falando, há 7 meses atrás, eu estava convivendo numa situação que nada acontecia, né? Até quando a gente começou o nosso trabalho na clínica, eu falei muito com o pastor, porque eu também sou filho de criação, né? Eu fui adotado, então também tem toda essa história de bastardia, e eu falava, pastor, é engraçado porque vejo que algumas coisas na minha vida, ela dá continuidade, vai super legal, mas aí chega um tempo que aquilo quebra, aí você tem que começar tudo de novo. Então é sempre aquela você desenvolve alguma situação, seja profissional, seja sentimental, seja o que for, mas chega um certo ponto ela travava. Então eu falei, alguma coisa está errada. E aí veio realmente aquela coisa de você não estar acomodado, porque em muitas situações, às vezes o cristão está dentro de uma congregação e ele se sente acomodado. E coisas estão acontecendo, né? Coisas precisam ser resolvidas, e se ele não buscar, ele vai ficar o tempo inteiro naquela acomodação. E foi aí que eu busquei realmente a Clínica da Alma, e através do nosso tratamento, através das nossas conversas, orações, né, desse trabalho desenvolvido durante todo esse tempo, que começou a me despertar realmente essa vontade de não, poxa, tenho que quebrar em primeiro lugar essas maldições, né, que estavam sobre a minha vida. Hoje realmente muita coisa mudou, eu mesmo como pessoa me sinto bem melhor, bem mais capaz, né? Então, acho que isso tem que ser quebrado. Mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar. Porque você ficar acomodado, né? De repente, coisas estão acontecendo à sua volta que você não consegue enxergar e se acomoda. E aí você tem uma vida triste, uma vida cheia de decepções, cheia de angústias, cheia de frustrações. Então, a gente precisa buscar. Mas essa ficha aí caiu depois de quantos anos? Você estava com quantos anos já, casado, ou solteiro, com filhos? A gente começou o tratamento em 2013, né? Julho de 2013. Julho que começou? Foi julho. Junho? Não, acho que foi antes. Foi antes, né? Acho que foi... ano passado, então? Foi ano passado. Maio por aí. Passado. Você está com quantos anos, desculpa a pergunta? Hoje eu estou com 45. Super jovem, né? Então você demorou 40 e poucos anos para poder... Para a ficha cair. Tem muita gente que está em casa que pode até ter demorado mais tempo, né? Mas o que vale dizer aqui com o testemunho do Wellington é que não importa o tempo, é que você realmente tem que dar o start, tem que criar o momento divisor de águas, né, Wellington, para sair da acomodação. Tem que buscar, tem que querer realmente. Agora, fica um pouquinho mais luta, né? Mais esforço tem que ser empregado quando você tem uma situação, um agravante como você teve, de ter também um problema na saúde, mas mesmo assim a cabeça, que é o que faz toda a diferença, a mente te empurrou para esse lugar. Exatamente. Foi como eu falei antes, né? Eu falei,
Por eu estar ainda preso, vinculado a uma empresa, eu não posso me permitir isso. Então, eu vou usar a minha esposa como canal de, não, vamos progredir, vamos correr atrás de algo, né? E hoje ela está, eu comprei a máquina para ela trabalhar, ela está toda empenhada, toda feliz, a coisa está indo, está rompendo. Então, eu joguei para ela aquela impossibilidade, né, que por eu estar vinculado a uma empresa, mas que ela fizesse, que por trás, né, com a minha experiência, por ter tido uma empresa 10 anos atrás, eu vou apoiando. Acho que é legal, até vale ressaltar a questão aqui nesse período de julho para cá, ou seja, mais para o final do ano, a tua esposa também tomou uma decisão. Sim. Porque ela também estava trabalhando numa empresa, mas assim, se subjugando algumas coisas, né, que estava dificílimo de trabalhar. Difícil. Ela estava sentindo no corpo o reflexo do peso que estava na empresa, né, e ela tomou uma decisão de pedir as contas e partir para um novo empreendimento, ou seja, sair daquela rotina. Quer dizer, a decisão de um afetou a decisão positivamente de outro. Para ela até era cômodo, porque ela tinha um salário, empregado e tudo mais. Ou seja, ela tinha os benefícios. Agora nós estamos falando aqui no caso do Hélio, dele e da esposa, marido e mulher. Aí quando a gente pensa em filhos, né, criados debaixo da mesma educação, e essa é uma dúvida que a nossa telespectadora, a Sônia de Belo Horizonte, teve. Sim. Ela diz que quando se cria todos os filhos com a mesma educação, e aí uns são não acomodados e outros acomodados, ou seja, não há uma influência positiva em todos, né? Como é que se explica isso? Como é que se trata disso, né? Porque a atitude do Wellington de sair da acomodação afetou positivamente a esposa dele, que também saiu de uma condição determinada de acomodação. Mas e quando se trata, por exemplo, você tem pessoas na mesma casa, como irmãos ali, e os pais também ensinando a não permanecerem acomodados, e alguns são, outros não? É uma boa pergunta, você quer responder? Isso aí vem, uma das explicações que eu tenho, não sei se o pastor Roberto tem outra, é na questão da hereditariedade. Porque uns vêm para o lado do pai, outros para o lado da mãe. Então isso aí vai criar uma diferença ali. Se tem 5 filhos, né, alguns vão trazer... Não vão ser iguais, os 5 não vão ser iguais. Você entendeu? Igual os dedos aqui. Ó. Não é? Mas vocês acham que isso tem uma questão, biológico ou não? Eu acrescentaria ainda a parte do temperamento de cada filho. Eles diferem completamente. Né? Eles diferem. Então, é óbvio, a influência dos pais sobre os filhos, ela vai ser a mesma. Mas a resposta pode ser diferente de cada filho. E muitas vezes tem aquela coisa que a gente vê, a gente trata isso muitas vezes, porque a pessoa fala assim, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. E a criança, ela acaba pegando isso. Aí você vai fazer um trabalho com a pessoa hoje, adulto, eu falei, mas eu sempre fui intitulado que eu era preguiçoso igual ao meu pai. E a pessoa acabou abraçando aquilo. Então, muitas vezes isso traz, né, a questão de rotular a pessoa. Então, assim, eu estava trabalhando com a senhora e falou, pastor, mas eu sempre fui rotulada de ser assim. Eu falei, mas você foi rotulado, mas a sua identidade é outra. Tem que rasgar o rótulo, né? Tem que rasgar o rótulo. O senhor me permite, dentro disso dos filhos, é engraçado, a Júlia, a minha filha mais velha, ela, desde pequena, a Júlia, assim, ela fala assim, não, eu quero ser que nem meu pai, quero ser empreendedora que nem meu pai, eu quero vender as coisas. E hoje a Júlia, com 15 anos, ela mesma sempre procurou se virar. Hoje ela vende, né, folheados, joias, folheados e tal. Então ela sempre fala, pai, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser empreendedora. E ontem eu fui fazer a matrícula dela na escola e foi super legal que hoje as escolas estaduais vão ter cursos técnicos. E dentro de 3 opções desses cursos técnicos tinha algo falando de gestão profissional, né? E eu falei assim, ela não estava no momento, né, para escolher, que tinha que marcar essas opções, era algo falando sobre, o curso técnico falando sobre gestão, informática e o outro eu não me lembro. Mas eu, na hora, falei assim, Júlia vai querer essa gestão empresarial. Aí eu liguei para ela, falei, filha, tem essas 3 opções. Qual que você vai querer? Ela, pai, gestão empresarial. Então, assim, eu fico contente porque eu sempre tentei colocar isso para minhas 2 filhas, a Júlia e a Gabriela, de 10 anos. Né? Que realmente elas estudem, que realmente elas procurem, principalmente não se acomodar, né? Mas fazer cursos técnicos,
se profissionalizar e ser feliz dentro do que elas possam escolher para a vida profissional delas. Mas nunca se acomodando. Eu sempre coloco muito isso para elas. É legal a gente ouvir o pai falando assim da filha, né? Isso motiva muitos pais que estão nos assistindo agora. E que se caso um pai possivelmente não tenha um filho cheio de iniciativas, por algum motivo, né, que tenha acontecido, seja hereditário ou não, mas os pais podem fazer alguma coisa para ajudar os filhos. Inclusive podem investir, né, em conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que ajuda bastante a desenvolver. E a nossa produção preparou uma dica sobre leitura que os pais podem dar. A gente vai colocar na tela agora a dica de leitura que nós temos, então, que é a Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse livro, inclusive, da editora Vida, se não me falha a memória, da Vida. Ele tem disponível na Livraria Seara aqui da Lagoinha. Livraria Seara, que tem aí já o telefone na tela, 34214152, que fica nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha. Então, Celebração da Disciplina é uma ótima opção de leitura, inclusive para os filhos, né? Se de repente seu filho não tem tanta iniciativa como o Hélito citou aqui da filha dele, da Júlia, né? Que já com 15 anos, você falou, 15 né? anos. 15 anos já está aí vendendo, trabalhando. É bom que ela mesma já pode cuidar do enxoval dela, do casamento, das coisas dela. Já dá uma força pro pai. Agora, você sabe uma coisa interessante? Uma moça como a Júlia, né? Moças que, no caso, têm essa iniciativa, tem que arrumar um rapaz para casar que tenha, no mínimo, uma iniciativa igual, né, para que não dê problema no casamento. Porque se ela toma muita iniciativa, e aí já fica o recado para a Júlia, que está nos assistindo, né, Júlia? Né, procurar um rapaz realmente empreendedor, trabalhador. Porque se o cara for acomodado e deixar as coisas nas costas dela, aí vai ser um problema lá na frente. Né? A atitude dela é positiva, é legal, mas tem que achar alguém que caminhe de mão dada, porque senão depois... Dá problema. A gente vai fazer uma vigilância, um acompanhamento. Acompanhamento. Inclusive tem que passar pelo conselho aqui dos pastores para casar lá, né? Porque senão... Mas a gente que é pai, a gente quer ver assim, né? Porque a gente está no Ministério Pastoral, a gente vê tanto casamento com problema. Eu, por exemplo, você já deve ter atendido, eu também já atendi muita gente que fala assim, a esposa fala assim, meu marido é tão acomodado que se eu não pagar a conta de luz, a CEMIG corta a luz. Aí eu tenho que falar, não, então deixa cortar, porque depois que cortar ele vai ficar envergonhado porque ele não pagou a conta de luz, porque às vezes não é nem por falta do dinheiro, é falta de iniciativa. O cara assumiu o papel dele. Essa acomodação, ela é extremamente nociva para o relacionamento conjugal, principalmente, né? Eu lembro do Orson, aquele que veio aqui aquela vez, ele falou comigo que para ir namorar uma moça, ela vai ter que fazer o módulo 1, 2 e 3 e fazer o seminário, né? Ela tem que estar formada em clínica e ainda mais fazer a clínica, e depois que casa com ela. Não, mas é verdade, se todo mundo se preocupasse com isso, o grande problema é que as pessoas, elas saem de uma vida que tem certa acomodação e entram numa outra situação com alguém que pesa ainda mais o fardo e aí não consegue avançar. E aí depois o casamento dá errado, aí por que deu errado, né? Inclusive, Jean, esse livro da Celebração da Disciplina, ele é muito bom porque ele começa a abordar algumas questões assim, básicas da vida cristã, por exemplo, a disciplina da oração, a disciplina da mordomia, né, do uso das coisas que o Senhor confia para as nossas mãos, ou seja, a mordomia de ofertar, dizimar, né, a disciplina, por exemplo, do envolvimento na obra do Senhor, na questão de devocional, por exemplo, de leitura da palavra, de leitura de livros. Enfim, ele vai abordando várias áreas sobre a questão da disciplina e como que isso é importante na vida cristã e no desenvolvimento da vida cristã, do caráter da pessoa. E, obviamente, que aí todas as outras coisas vão ser afetadas no que diz respeito à área da profissionalização, da área, por exemplo, do empreendedorismo, da área da questão do crescimento, desenvolvimento cultural e do conhecimento, né? E abrindo uma perspectiva de você poder buscar, na realidade, não só fechar o seu foco, mas ter uma visão mais macro de todas as coisas, né, na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Então, é muito importante essa questão. Esse é um dos livros. Eu creio que existam outros livros muito bons.